Olá, viajante do canal Partiu Por Aí. Esse é o primeiro curso do canal. Nós percebemos que a gente tem muitos vídeos falando sobre milhas, é um assunto interessantíssimo, bastante técnico às vezes, mas nos faltava um, um treinamento, um vídeo no modelo de aula, para que a gente pudesse passar as coisas mais estruturadas para vocês. E geralmente isso em outros canais é tudo só para membro, é um conteúdo mais fechado, tem que pagar alguma coisa e tal. Aqui no canal Partiu Por Aí a gente decidiu colocar esse curso disponível 0800 de graça para você. Então fica com a gente, depois da vinheta você vai ter o curso de milhas, viajando mais, gastando menos. Solta a vinheta e vamos aprender sobre isso. Agora, vamos aos nuncas. Nunca, pessoal, em hipótese nenhuma, nunca transfira pontos de 1 para 1. Se você fizer isso, você vai tomar um prejuízo enorme no seu CPM. Porque transferir de 1 para 1 significa que você, primeiro, você está ignorando que em algum momento você pode fazer uma transferência bonificada aumentando o teu número de milhas no destino. Isso faz com que o teu CPM diminua. Então, sempre tem transferência bonificada, pelo menos uma vez por mês. Então, espere a transferência bonificada para você fazer as suas transferências. Nunca faça transferência 1 para 1 apenas. Nunca transfira numa promoção sem antes fazer o cadastro nela. Se você transferiu e esqueceu de fazer o cadastro, não tem choro nem vela. Você não vai poder depois reclamar. Pois, mas eu fiz a transferência aqui, vocês disseram que estavam dando transferência bonificada de 80% e eu não estou vendo esses 80% em lugar nenhum. Aí eu falo, olha, estamos vendo aqui que o seu CPF não foi cadastrado nessa promoção. Então, meu amigo, a vida não é um morango. Você vai perder aquela bonificação. Fique ligado, como eu falei várias vezes. Sempre cheque. Eu já fiz o meu cadastro nessa promoção, então eu posso avançar nela. Nunca compre com milhas se o CPM da sua conta de milhas, seu programa, se o seu CPM estiver perto do valor de referência da passagem que procura. O valor de referência, o CPM de referência, ele é o norte que vai dizer para a gente se vale a pena ou não comprar com milhas. Eu tenho uma passagem que em dinheiro está me dando um valor de CPM de referência de R$16. Está muito barata. Está me dando R$16 de CPM. Porém, o CPM da minha carteira está 17. Eu posso comprar essa passagem com milhas ou com dinheiro? Dinheiro. Captaram a ideia? Então vamos lá. Nunca troque suas milhas por eletrodomésticos, por afins. Essa coisa de trocar milha por eletrodoméstico é semelhante àqueles caras que quando a gente era criança passava no portão perguntando quem tinha ouro para trocar e aí dava um bichinho de pelúcia, vagabundo, aquele troço que não durava um mês, e aí as velhinhas vinham com a aliancinha de ouro, um negócio de ouro que estava guardado, porque achava que aquilo valia a pena. Essa troca aí é essa troca que a gente tem agora. Nunca troque, porque normalmente não vale a pena. O CPM dessa operação, ele vai ser um CPM alto. Então não vale a pena fazer essa troca. A não ser que a sua milha está expirando, você não tem onde colocar ela. Você tem lá, eu tô aqui com um saldo de 4.000 milhas, elas vão expirar na semana que vem, eu vou perdê-las, elas vão virar pó. E no entanto, 4.000 milhas eu não vou nem ali na esquina. Eu não consigo nem pegar um ônibus, quanto mais um avião. Digamos. E você não quer perder as 4.000 milhas. Aí você entra na lojinha lá e vê que tá 4.000 milhas, você consegue pegar um ferro de passar roupa. Então pega o ferro de passar roupa, meu amigo.
Mas de maneira espontânea, nunca gaste dessa maneira, tá bom? Os preços são sempre os piores. Continuando a nossa sessão de nunca. Nunca compre milhas com o preço cheio. Aquele preço de R$70, que é o mesmo na Livelo e na Smiles, esse preço é altíssimo. Se o seu CPM for 70, você está ferrado, você não vai conseguir comprar com milhas nenhuma passagem, porque o preço de referência vai ter sempre muito mais baixo do que um CPM de 70, tá bom? Então não faça isso. Nunca compre em uma loja para acumular milhas sem antes pesquisar preços. Tinha falado isso agora há pouco. Só compre se você realmente tem necessidade. Só compre se você fez uma busca de preços e a diferença entre o que você está pagando para ganhar milha está valendo a pena. Tá bom? Faça esses cálculos. E nunca opte por um cartão com anuidade cara só por causa da pontuação. Nunca vale a pena. É só você fazer os cálculos. Você vai ver, e se você der uma olhada, a gente já tem vídeos falando sobre esse tipo de coisa, fazendo comparação, mostrando que se você tem uma anuidade cara, ele pode pontuar 3, 4 vezes. Isso não vai ter retorno para você. No fim das contas, a anuidade ela vai valer como um CPM para as suas milhas orgânicas. O custo vai ser o CPM dessas milhas orgânicas, que normalmente é 0, ele vai ser necessariamente o valor da sua anuidade, porque é quanto você está pagando para ter aquele cartão, consequentemente, é quanto você está pagando para ter aquelas milhas que você está ganhando. Se liga nisso para você poder ter um CPM na sua conta, né? O seu saldo de milhas, para você ter um CPM cada vez melhor, cada vez mais baixo. Uma pergunta que muita gente se faz: eu ainda consigo viajar de graça acumulando milhas? Ou seja, acumulando milhas orgânicas, né? Não é acumulando milhas trabalhando e fabricando as milhas como eu venho ensinando aqui no treinamento. Só com milha orgânica eu consigo viajar de graça? Como a gente conseguia no passado, muitas pessoas só com as milhas do cartão de crédito. Eu já viajei muito, já tive muita passagem de graça por conta de ter um movimento bom no cartão de crédito. Eu pagava, né, cartão de crédito, qualquer coisa que eu pudesse pagar com o cartão. Posso pagar com o cartão? Pô, mas o valor é baixo. Pô, mas posso? Posso. Eu ia e botava. E aí eu tinha um gasto que era 99% todo na fatura do cartão. Com isso eu tinha mais pontos. Acumulei, viajei de graça diversas vezes. Porém agora é uma outra realidade. Então, na prática, você não consegue mais, só com milhas orgânicas, fazer uma viagem de graça. Por quê? Porque as milhas estão cada vez valendo menos. De vez em quando você deve reparar que você recebe um e-mail da companhia de cartão de crédito, do seu banco e tal, modificando, e assim ele está te notificando, que foi modificado o contrato do cartão de crédito. Quando eles fazem isso, normalmente é porque eles querem lançar produtos diferentes, querem dar uma apertada em alguma cláusula e geralmente ali, lá pelo meio, vai ter um novo valor definido para milha. E valor para menos, ela vai valer menos, infelizmente. As milhas estão cada vez valendo menos. Eu me lembro de uma vez ali por 2010, 2009, ter calculado o valor de uma milha. Ela estava 2 centavos. Hoje, em muitos casos, ela está abaixo de 1 centavo. Isso significa que a gente vem cada vez perdendo valor. As milhas estão sofrendo uma inflação. Outra coisa, por que eu não consigo viajar de graça? Porque tem muita milha. Eles estão, você quer ir para a Europa, tem que pagar 200, 300, às vezes 400 mil milhas. E aí você começa a fazer o uso do seu cartão, você vai ganhando milhas orgânicas, você vai acumulando, só que 400 mil milhas são tantas milhas, mas tantas milhas que você tem que ter para fazer uma viagem de ida e volta, que quando você está quase conseguindo, as milhas que você acumulou lá atrás por primeiro, elas já estão expirando.
infelizmente, você não consegue chegar lá ao ponto de ter essas milhas e poder usá-las para viajar de graça. Outra coisa, o custo em dinheiro das passagens aumentou muito. A cotação do dólar também aumentou muito. Lembra que eu falei que nas milhas de cartão de crédito, principalmente, as milhas são calculadas dividindo o seu custo do seu custo mensal do teu cartão de crédito, né? Você pega esse valor e divide pela cotação do dólar. O dólar está 5 e pouco. Então, na verdade, você tem que gastar R$5 para você fazer $1 e ganhar 1 milha. Com isso, como o dólar está aumentando, a taxa do dólar está aumentando, você tem que gastar mais em real para fazer a mesma quantidade de antes. A anuidade, ela também faz com que as milhas que você está ganhando, as milhas orgânicas, elas não sejam de graça. Se você está pagando anuidade, você está pagando para ter algumas coisas, dentre elas as milhas. Então você pode sim dizer, eu não tenho mais milha orgânica. Por quê? Porque eu pago anuidade. Um cartão que pontua muito bem, ele vai exigir de você uma média de gastos perto de R$15 mil por mês para gerar pelo menos uma passagem transcontinental por ano. Isso aí foi uma conta que nós fizemos em um dos episódios sobre milhas do canal Partiu Por Aí. Se você der uma buscada, você vai ver essa conta num desses episódios. Para que você consiga acumular em um ano uma quantidade próxima do que hoje está sendo cobrado em milhas para você viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, você precisa ter no mínimo um gasto médio mensal da ordem de 15 a 16 mil por mês. Ou seja, cada fatura sua tem que bater aí por volta de 16 mil. Quando você fizer isso, no final do ano, você acumulou pontos suficientes para viajar de graça para a Europa. Porém, gastar 16 mil por mês na fatura do cartão de crédito não vai ser muito fácil. E é o que eu estou dizendo ali, talvez passagens nacionais você ainda consiga, porque o custo delas é menor. Então, se o custo é menor, o custo em milhas vai ser menor e talvez você sim consiga, no período de um ano, ou seja, antes das primeiras milhas que você está acumulando, antes delas expirarem, você consegue fazer um volume tal que você consiga pagar de graça, só com milhas orgânicas, uma passagem de ida e volta nacional. Agora, internacional, tá difícil, tá complicado. Que outras vantagens, além do custo, da grana, de custar mais barato por conta do CPM, aquela coisa toda, que outras vantagens eu tenho quando eu compro com milhas? Primeira coisa, é muito comum que ofereçam no mesmo voo, tá? Só que se você comprar com milhas, você tem a bagagem despachada, enquanto que no dinheiro não tem. Você sabe que para despachar uma bagagem hoje está cada vez mais caro. Tem empresas que chegam a cobrar R$500 por trecho para você poder despachar uma bagagem até 23 quilos. Não é incomum você encontrar a mesma passagem, o mesmo voo, em dinheiro, sem a bagagem, e com milhas você ganha a bagagem despachada de graça. Isso por si só, você pode fazer com que você some o preço da bagagem ida e volta ao desconto da milha que você está ganhando. Então isso é uma excelente vantagem. Não é a única. O Smiles, por exemplo, tem um programa chamado Viagem Fácil. Eu achei esse programa fantástico. Como é que funciona? Você entra lá no Smiles, faz a busca pelo teu voo,
e ele vai dizer lá, você precisa de 100 mil para a ida, 150 mil para a volta, ou seja, ao todo, né, você vai chegando lá no final e tal, quero esse voo, não sei o quê, você tem que ter 250 mil para poder emitir. Aí você olha e fala, puxa, não tenho 250 mil ainda. Mas para quando eu vou? Nós estamos em outubro de 2024, o voo é para julho de 2025. Eu posso usar, a opção tem que estar disponível, não é sempre que ela está disponível, mas quando a opção de viagem fácil ela está disponível para aquele voo, você marca ele vai te cobrar uma taxa de R$120, você paga essa taxa e esse voo ele fica reservado para você até 60 dias antes do primeiro voo, ou seja, antes da ida. Então, como o exemplo que eu dei, julho vai ser maio. Até a data do voo, 60 dias antes, em maio, né, considerando julho aqui no meu exemplo, até lá você tem essa data, esse prazo, para você acumular milhas e chegar naqueles 250 mil que você vai ter que pagar. Chegando em qualquer momento, a qualquer momento você pode emitir. Você foi lá comprando, fez bons negócios, fez uma transferência bonificada dali, comprou outra ali, tal. Opa, 260, já passei, só preciso de 250. Então eu vou lá e vou emitir. Agora, quando eu emito, eu ganho os R$120 que eu coloquei de taxa de volta, porque eles vão creditar na sua conta depois da emissão. Se você usou o Viagem Fácil, eles vão creditar, se eu não me engano, 1.200 milhas. É pouquinho, mas não. Eles vão creditar na sua conta 3.500 milhas. É óbvio, pessoal, que esses preços, essas coisas são de agora. Isso pode variar conforme o tempo. Então a taxa pode ser um pouco diferente de R$120 e as milhas creditadas podem não ser mais 3.500, pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos. Isso que eu estou falando é a realidade de outubro de 2024, tá bom? Vale demais fazer esse tipo de coisa. Infelizmente, não são todos os voos. Você tem que ficar ligado. Pode ser que esse tipo de acordo exista com algumas companhias aéreas e outras não. O fato é que o Viagem Fácil faz com que você possa planejar a sua viagem, mesmo que você ainda não tenha as milhas. E óbvio que se eu disse que você recebe as 3.500 milhas de bonificação por conta de ter pago aquela taxa, é lógico que você não é obrigado a emitir. Então você pode não emitir. Isso por escolha própria ou porque você não conseguiu o número de milhas que é cobrado, tá? A regra é, você tem até 2 meses antes do primeiro voo, da viagem de ida, ok? Outra vantagem que é muito boa, na maioria das empresas aéreas, quando você vai comprar uma passagem, você tem parcelamento de 4 vezes, às vezes 6 vezes. É muito incomum mais do que isso, parcelamento sem juros, tá, pessoal? Só que quando você está comprando milhas, uma operação de milhas, você tem até, às vezes você tem até 12 vezes sem juros. Na maioria das vezes, você tem até 10 vezes sem juros para poder pagar o montante de milhas que você está comprando. Então você se lembra, nos exemplos passados, eu comentei sobre transferência bonificada, compra bonificada, aquelas operações em cadeia, aquelas coisas todas. Puxa, bacana, deu R$7.000, eu estou comprando 500 mil milhas, 400 mil milhas, o meu CPM ficou ótimo porque eu aproveitei promoção e tal, mas R$7.000 é uma pancada. Só que você pode pagar em muitas vezes. E olha que coisa interessante.
você consegue, ao fazer isso, sabendo o lugar que você quer ir, você consegue planejar a sua viagem com muita antecedência. Porque você não precisa se comprometer com a passagem. Você compra as milhas, parcela em 12 vezes, em 10 vezes e vai pagando. Daqui a pouco você compra mais milhas e vai pagando. E vai fazendo isso até chegar no momento em que você vai ter lá no seu saldo o número de milhas suficiente para você poder planejar a sua viagem, ou pelo menos para começar a fazer o viagem fácil, etc. Isso é uma vantagem enorme. As empresas aéreas não te dão um parcelamento muito longo. Então, poxa, 10 vezes, 12, maravilhoso, né? Falando sem juros, tá, pessoal? Com juros, você vai achar aí até às vezes o cartão de crédito, né? O próximo tópico eu acabei já adiantando, porque você pode ir comprando as milhas, fazendo esses parcelamentos. Você pode evitar as parcelas delas se sobreporem, ou seja, você vai estar sempre pagando o mesmo valor de parcela. Você pode fazer um planejamento de 5 anos, porque essas milhas compradas, elas têm uma validade muito grande. Elas têm validade, mas é muito grande. Então você pode se planejar no longo prazo, em bastante longo prazo, pagando tudo em 10 vezes, aí terminou de pagar, fica atento a outra promoção, paga, faz em 10 vezes de novo. Chegou o montante, você emite a sua passagem e vai viajar. Maravilha isso, né? Agora, outra vantagem legal. Viagens aqui do Brasil para a Ásia. Por que isso? Porque a Ásia, Ásia e Oceania, os dois locais, esses dois lugares, eles têm, primeiro, destinos sensacionais. Só que tem um problema. Esses lugares, apesar de não serem destinos muito caros, ou seja, você consegue acomodações boas a preços interessantes, você não gasta tanto no valor da comida, né? Os transportes públicos não são tão caros assim. Qual é o maior problema de você visitar a Ásia e a Oceania? É o custo da ida e volta, é a passagem. São voos longos e você normalmente, agora, preço de outubro de 2024, se você for pesquisar uma passagem dessas, você vai pagar aí por volta de 9, 10 mil para uma perna. Às vezes ida e volta, tudo bem, mas é um patamar muito acima de uma viagem, por exemplo, para a Europa, que está na faixa ali dos 5 mil. O que acontece nesses casos? Se você que tem na passagem aérea o teu maior custo e você tem um saldo de milhas na sua conta que está com CPM bem abaixo, se você consegue descontos interessantes justamente na passagem aérea, o que vai acontecer? Você vai poder ir para a Ásia, para a Oceania, com preços muito interessantes de passagem. Imagina você visitar os lugares, por exemplo, onde foram filmados o Senhor dos Anéis, que é o caso lá de Nova Zelândia. Você visitar praias maravilhosas, os lugares maravilhosos da Austrália, o Outback australiano, não é o restaurante não, é o Outback mesmo. Imagina você poder visitar a Sydney, que é uma cidade extremamente bonita, ou Japão, e lá na época das cerejeiras, visitar o monumento lá da Segunda Guerra Mundial, né, daquela situação lamentável lá, de tantas e tantas pessoas que foram perdendo suas vidas lá no bombardeio, ou visitar, por exemplo, os tigres asiáticos, Singapura, Malásia. Tem muito lugar legal por ali. E olha que eu não comecei nem a falar em Maldivas, Polinésia, Tailândia, tudo paraíso em termos de praia, essas coisas. Todos esses lugares, né? Algumas exceções, lógico, mas a maioria desses lugares você vai encontrar facilidade no dia a dia lá, mas um preço para ir e voltar que é de lascar. E a milha pode te ajudar nisso, que ela vai baratear exatamente esse ponto, ok?